Olá pessoal, nesta videoaula estudaremos a estrutura e a nomenclatura de aldeídos e de cetonas. Aldeídos e cetonas contêm um grupo acila ligados a um hidrogênio e a um carbono respectivamente. Vejam, temos aqui um grupo acila. No aldeídos, esse grupo acila está ligado a um hidrogênio, enquanto em uma cetona, esse grupo acila está ligado a outro átomo de carbono, que pode ser um grupo alquila ou um grupo arila. Então veja, esse grupo acila tem em comum uma carbonila. E dois aspectos desse grupo carbonila são, devido à hibridação sp2, tanto do carbono quanto do hidrogênio, isso garante a ele uma geometria planar do grupo carbonila, ângulos de ligação próximos a 120 graus. E possui uma notável polaridade, o que garante a ele um dipolo permanente. O oxigênio, por ser mais eletronegativo que o carbono, induz uma polarização nessa ligação, ocasionando um dipolo permanente e fazendo com que tanto aldeídos e cetonas sofram reações orgânicas similares do tipo adição nucleofílica a carbonilas. Com relação aos ângulos de ligação, vejam, tanto do formaldeído, acetaldeído ou cetona, são todos em torno de 120 graus. Lembre-se que para várias outras funções que já estudamos em vídeos anteriores, há 4 etapas discretas que são necessárias para nomear a maioria dos compostos orgânicos. Para os aldeídos, isso não será diferente. Inicialmente, identificaremos e nomearemos a cadeia principal. A seguir, identificaremos e nomearemos os substituintes desta cadeia principal. Atribuiremos localizadores para cada substituinte e finalizaremos organizando os substituintes em ordem alfabética. Os aldeídos também são nomeados usando o mesmo procedimento de 4 etapas. Ao aplicar esse procedimento para numerar aldeídos, as seguintes diretrizes adicionais devem ser seguidas. O sufixo -al vai indicar a presença do grupo aldeído. Então veja, nós temos aqui 2 compostos orgânicos com cadeias principais de 4 carbonos. No caso mais simples do butano, 4 carbonos, but. Terminação O refere-se a um hidrocarboneto. A N indica que só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Então o mesmo acontece aqui. Eu tenho um composto orgânico com uma cadeia principal com 4 carbonos, prefixo but. Como só há ligações simples entre os átomos de carbono, utilizo as letras A e N. Todavia, devido à presença de um grupo formila, desse grupo de átomos que define a função orgânica aldeído, trocaremos o sufixo O de hidrocarbonetos para o sufixo -al, que representa a presença de um grupo formila. Ao escolher a cadeia principal deste aldeído, vamos identificar a cadeia mais longa, que inclui necessariamente o carbono do grupo aldeídico. Enquanto aqui nós temos um alcano com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono na cadeia principal. Quando estivermos tratando de um aldeído, devemos incluir na cadeia principal aquele carbono que pertence ao grupo formila. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Ao numerar a cadeia principal deste aldeído, o carbono do grupo formila deverá receber o número 1, apesar da presença de substituintes alquila, ligações pi ou hidroxila. Veja esse exemplo. Em um único composto orgânico, eu identifico a presença do grupo formila, um aldeído, um álcool e um alceno. Independentemente da presença da hidroxila e do alceno, a numeração sempre se inicia pelo carbono do aldeído. Para isso, eu vou utilizar esta relação que mostra a prioridade de todos os grupos funcionais ligados a uma cadeia principal. Vejam só, o aldeído tem prioridade sobre a hidroxila e sobre os alcenos. Então, dessa forma, devido a essa ordem de prioridade, o grupo formila receberá o número 1. Não é necessário incluir o localizador no nome, porque sempre entenderemos que o carbono do aldeído, o carbono do grupo formila, receberá
a posição número 1. Quando existe um centro de quiralidade, nunca esqueçamos que esta configuração deve ser indicada no começo do nome. Vejamos aqui um exemplo. Nós identificamos logo um aldeído. Primeira etapa, definir a cadeia mais longa que inclui este carbono do aldeído. A seguir, fazemos a numeração. Número 1 sempre no carbono do grupo formila. Portanto, esse composto possui dois substituintes. Um átomo de cloro na posição número 2 e um grupo fenila na posição número 3. Vou ordenar estes substituintes de acordo com a ordem alfabética, independentemente dos valores dos localizadores. Isso define o nome como sendo 2-cloro, 3-fenilpropanal. Mas não se esqueça que esse carbono é um centro de quiralidade tetraédrico. Portanto, tem uma configuração absoluta que deve ser definida e especificada na frente do nome do composto orgânico. Quando eu possuir um composto cíclico contendo um grupo aldeídico, ou seja, um grupo formila, imediatamente adjacente a este anel, este composto será denominado como um carbaldeído. E o nome desse composto é simplesmente colocando o nome do composto cíclico, ciclohexano, seguido da palavra carbaldeído, sem que haja espaço entre essas duas palavras. A nomenclatura IUPAC reconhece ainda alguns nomes comuns de muitos aldeídos simples, que inclui os três mostrados abaixo. Formaldeído tem apenas um átomo de carbono, acetaldeído, 2 átomos de carbono, que é correspondente ao etanal, e aqui temos o benzaldeído, que é correspondente ao benzeno carbaldeído, que é mais conhecido como sendo benzaldeído. Com relação à nomenclatura de cetonas, elas são nomeadas usando o mesmo procedimento de 4 etapas citados em slides anteriores. Ao nomear a cadeia principal, o sufixo ona vai indicar a presença do grupo cetona. Novamente temos aqui 2 compostos orgânicos cujas cadeias principais possuem 4 carbonos. No caso do hidrocarboneto, temos butano, portanto. A letra O define se tratar de um hidrocarboneto. As letras AN indicam que só existem ligações simples entre os átomos de carbono. E o prefixo but define que a cadeia mais longa possui 4 átomos de carbono. Fazendo analogia com uma cetona, também temos uma cadeia carbônica com 4 membros. Só há ligações simples entre os átomos de carbonos, AN. O diferencial é que temos aqui uma cetona. Então, o sufixo O será substituído pelo sufixo ona. A posição do grupo cetona sempre será indicada utilizando um localizador imediatamente antes do sufixo ona. Portanto, vejamos os exemplos embaixo. Temos aqui a identificação da cadeia principal, a numeração. Vou começar a numerar da esquerda para a direita, se bem que aqui tanto faz se eu começasse da direita para a esquerda. E identificamos que o carbono que carrega a carbonila é o carbono número 4. O nome, portanto, deste composto é heptan-4-ona. A nomenclatura IUPAC reconhece alguns nomes comuns de muitas cetonas simples, que inclui essas 3. A acetona, a acetofenona e a benzofenona. São 3 compostos cujas nomenclaturas são muito conhecidas e devemos memorizá-las. Vamos exercitar. Defina o nome IUPAC para a seguinte cetona. Identificamos aqui uma carbonila cetônica. Carbonila ligada a 2 átomos de carbono. Se trata, portanto, de uma cetona. O primeiro passo seria identificar a cadeia principal e fazer a sua numeração. Vejamos aqui que começamos da esquerda para garantir o menor localizador, no caso 3, para o carbono da carbonila. Dessa forma, temos aqui a nonan-3-ona. Verificamos que essa cadeia principal tem 3 substituintes. 2 metilas na posição 4, que vai garantir parte do nome como sendo 4,4 de metil. E temos um grupo etila na posição 6. Fazendo o ordenamento desses substituintes na frente do nome da cadeia principal, temos 3-etil,
4,4 dimetil nonan 3-ona. Só lembrando que o prefixo multiplicador di não é considerado no momento do ordenamento alfabético. Isso faz com que etil venha antes de metil. Como esse carbono tem um centro de quiralidade tetraédrico, não devemos esquecer de definir a configuração absoluta desse centro de quiralidade e representá-lo na frente do nome do composto. Esse composto é, portanto, aquele estereoisômero com centro de quiralidade R. Então, desta forma, terminamos aqui essa videoaula sobre a nomenclatura de aldeídos e de cetonas. Nos vemos em uma próxima videoaula.